Olá, boa noite para quem está aqui do nosso lado do mundo, aqui no Brasil. Bom dia, Luciano, para quem está lá do outro lado. Bom dia, Luciano. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Fala aí, pessoal. E nós estamos aqui nesse episódio do Lean Hub para conversarmos com a Camila Ramires, nossa convidada especial de hoje, na Semana da Mulher. Bem-vinda, Camila. Obrigada, que privilégio, né? Que sorte a minha. Muito obrigada pelo convite. Camila, então, ela é líder na área de Lean Six Sigma e engenharia de processos na logística da 3M, é Green Belt em Lean Six Sigma e é engenheira de materiais e manufatura pela USP de São Carlos. É um currículo e tanto, né, Camila, para uma pessoa jovem. Então, a gente queria que você contasse um pouco dessa sua trajetória no Lean, como é que tem sido as suas experiências, os resultados que você tem tido, dificuldades, né? Então, assim, uma coisa bem real aqui para o nosso público poder aproveitar ao máximo. Legal. Obrigada, Rosa, aí, pela apresentação, pela oportunidade de novo de estar aqui com vocês. Eu gosto muito de contar a minha história, a minha trajetória profissional e como eu conheci o Lean, porque elas são basicamente a mesma coisa, elas são em conjunto, uma coisa não tem como separar da outra. Bom, começou tudo no final da faculdade, que eu estava fazendo engenharia, e apesar de ser de materiais e manufatura, eu tinha bastante interesse pela parte da engenharia de produção, e quando eu fui procurar uma iniciação científica, eu fui na área da engenharia de produção, e eu tinha bastante interesse pelo tema de sustentabilidade, pelo tema de impacto ambiental, porque eu via como as indústrias têm um grande impacto no meio ambiente, e a gente, como engenheiro, para impactar dentro das indústrias, a gente tinha que ter um mínimo de responsabilidade com isso. Então, eu queria direcionar de alguma forma os meus estudos, minha carreira nesse sentido. Então, eu fui atrás desse assunto, e quando eu encontrei uma oportunidade aí de fazer uma iniciação científica, o projeto era de redução do impacto ambiental com a redução do impacto também econômico, juntando a produção mais limpa com a produção enxuta, que é o Lean, os dois visam reduzir desperdícios, mas cada um com um foco um pouco diferente, e a proposta do projeto era de unificar essas duas metodologias, fazer um estudo em cima disso. E aí eu achei super interessante, me chamou muita atenção os dois temas, né? E aí foi assim que eu descobri o Lean. Então, quando eu fui entendendo um pouco mais a fundo na parte teórica, eu comecei a olhar e falei assim, nossa, mas isso, eu até, na hora eu pensei, isso não deveria ser uma metodologia, deveria ser o jeito que todo mundo trabalha, todo mundo faz as coisas. E aí eu fui mais a fundo, fui indo atrás e eu descobri que existia todo um processo de treinamento, de certificação, como Green Belt, Lean Six Sigma, e aí eu fui atrás de fazer esse curso, consegui fazer o curso na época da faculdade, e isso abriu muito minha cabeça, eu falei, é com isso que eu quero trabalhar, e já foi no penúltimo ano da faculdade, então o meu estágio eu já procurei nessa área, eu fiz estágio na GE, e eu consegui tentar pegar uma área justamente que tenha um pouco da parte da engenharia industrial com uma parte de implementação de algumas iniciativas de Lean. E aí começou dessa forma, né? E aí quando eu fui, já saí do estágio, saí da faculdade, eu passei no programa de trainee da 3M, e os 2 primeiros anos de trainee era justamente implementando projetos, o primeiro ano, na verdade, implementando projetos como Green Belt e Lean Six Sigma. E eu falei, não, é isso que eu quero, faz todo sentido. Então, acabei fazendo de novo o curso de Green Belt, dessa vez dentro da 3M. Aí que começou realmente a parte, digamos que prática, né? Porque comecei a implementar projetos Six Sigma nas áreas, e era bastante focado, o primeiro ano foi bastante focado no próprio DMAIC mesmo, né? A implementação de cada uma das fases, mapeamento das oportunidades, e era mais, digamos assim, projetos de maneira geral nas áreas. Então, também tinha projetos na manufatura, mas também tinha projetos na logística, na área administrativa, engenharia de embalagens. Então,
outras áreas que eu acabei implementando o projeto nesse ano. E aí, no ano seguinte, eu fiquei mais focada no segundo ano de trainee como responsável por Lean, então, mais a parte de Lean focada na operação, aí sim na manufatura, né? E continuei me desenvolvendo nisso, continuei gostando muito, sempre quis ir a fundo, colar nas pessoas que sabiam muito, que tinham desenvolvido grande parte do sistema que a 3M usa hoje, e isso me abriu portas para que, saindo do programa de trainee, eu entrasse como responsável pelo Lean no time da logística. Então, foi um desafio bem diferente, porque aí começou a mudar o foco. Antes era só as áreas administrativas, depois a manufatura, e aí entrei no mundo da logística, que é onde eu estou até hoje, gosto muito. Para quem gosta de coisas dinâmicas, o mundo da logística não tem como se dizer que um dia é igual ao outro, porque é impressionante, sabe? Todo dia eu aprendo uma coisa nova. E aí eu consegui fazer esse match do Lean com a logística, e eu estava responsável pelos 5, já começou a crescer um pouco da responsabilidade, mas, por outro lado, também eu via mais ainda o valor agregado do Lean, que eu estava responsável por implementação do Lean em vários sites, nos 5 sites que a gente tinha da 3M, né, da logística, e aí traz ainda mais ainda a importância da padronização, né, porque cada site media os indicadores de um jeito diferente, eles não tinham tanta conexão entre si, então a gente trabalhou bastante padronização para poder todo mundo falar o mesmo idioma, para poder organizar. E aí, no ano seguinte, justo foi uma época de também regionalização dos países da América Latina, então os times não passaram mais a ser locais do Brasil, e sim nível América Latina. Então, foi legal porque eu comecei a implementar projetos de Lean também em outros países da América Latina, e é isso que eu estava como desafio até o ano passado. E aí, chegando nos dias atuais, para contar por onde eu cheguei, né? Nos dias atuais, eu uso o Lean como base, porque essa nossa nova área, ela é justamente de pegar os processos de Lean, de Six Sigma, de engenharia, até dos projetos de sustentabilidade, alguns outros processos, e definir metodologias, definir o passo a passo que o time precisa seguir para a gente poder ajudar a que os times da operação implementem isso, tragam as melhorias, padronizem os processos, então acaba abrangindo mais ainda outras áreas, mas tendo como base sempre o Lean, que é a padronização, a melhoria contínua e tudo isso. Então, essa é um pouco da minha trajetória aí. Legal, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Tá bom. Você já teve a clássica, trabalhando Lean com logística, eu tive algumas experiências, não é o meu ponto forte, de longe, na verdade. Você já teve a discussão clássica, quando você explica os 7 desperdícios, e eles falam, pô, então tudo que a gente faz aqui é desperdício, se você já teve, como é que você saiu dessa? Boa pergunta. Eu já tive situação de ter que discutir sobre os 7 desperdícios, né, com o time da operação, principalmente quando a gente vai fazer um treinamento para entrar numa semana Kaizen, e num evento Kaizen a gente tenta mostrar para eles quais são os desperdícios para que eles olhem justamente para isso, né? E eu sempre peço exemplos. Mas, por incrível que pareça, o pessoal entende que os desperdícios, eles são quando é em excesso ou quando é desnecessário. Então, eles entendem, por exemplo, a gente precisa movimentar um material daqui para lá. Se ele é movimentado para outro lugar antes de ir para lá, aí eles entendem que aquilo é um desperdício. Mas agora que você perguntou, graças a Deus nunca tive essa situação de que tudo é desperdício, até porque é entendível que o que agrega valor é entregar o produto para o cliente. E se você está gastando mais energia, mais material do que você precisa para isso, aí sim é um desperdício. Legal. Camila, como é que você lida com... Eu lembro que você chegou a comentar, Camila, voltando aqui, Camila, além de tudo isso que ela contou para a gente, ela fez um curso conosco, comigo e com a Alice, o ano passado, de Green Belt, mas em Lean Healthcare, né?
e deu um show, assim, com a que deram um show ali na apresentação do projeto e tudo, e eu me lembro de você comentar o fato de você liderar uma equipe sendo jovem, né? Então, assim, o questionamento das pessoas que estão ali naquele dia a dia, como é que você enfrentou ou enfrenta isso no seu dia a dia, né? Assim, tem dois aspectos. Tem o fato de ser mulher, muitas vezes isso impacta, você está numa posição superior, vamos dizer assim, dentro de uma hierarquia, e o fato de ser muito jovem, né? Como é que você tem lidado com isso? Implementando, né, numa área tipicamente dominada por homens. Muito, muito forte, né? Na indústria e na logística, duplamente, né? Olha, eu tinha esse ponto comigo muito forte no ano passado, que é exatamente como você comentou, que foi o ano que eu comecei a olhar mais para isso e a me desenvolver, ou tentar, pelo menos, né, me desenvolver mais nisso. Era uma coisa que eu trabalhava bastante com a minha liderança. E, coincidentemente, olha, Rosa, parte da resposta está justamente no curso que eu fiz com vocês. Porque o que eu pensei? Eu dei tanto uma pensada sobre quanto uma pesquisada sobre esse tema, como me desenvolver, como mostrar uma certa confiança, mesmo sendo jovem já faz 6 anos que eu estudo Lean e faz 4 anos que eu trabalho com Lean, ou 5 anos, contar com um ano de estágio. Então, apesar de ser jovem, o pouco tempo de experiência que eu tenho de trabalho é no Lean, né? Então, eu tinha essa dificuldade e o que eu fui atrás eu vi duas coisas que poderiam, né, se eu pudesse resumir, que poderiam me ajudar nessa questão de ser jovem. Uma delas era justamente ter a parte teórica com os conceitos, sabe, aquilo de saber o nome dos conceitos, poder trazer, na hora de explicar alguma coisa, de momento de implementar uma certificação, mas a pessoa tem preguiça de fazer dessa forma, ou questiona porque precisa ser daquela forma. Então, eu tenho que ter os argumentos, os conceitos bem claros para que eu possa convencer a pessoa, para que ela não olhe e fale assim, o que ela está falando? Ela é muito nova, nem deve saber do que ela está falando. Então, quando alguém passa essa confiança, muda um pouco a percepção e as pessoas começam, não, peraí, acho que ela tem razão, e é muito pela parte do convencimento. Então, eu falo muito isso para o time que eu estou junto agora, eles me perguntam, não, porque vieram me perguntar isso, qual que é a resposta? E muitas vezes não tem resposta. O Lean não te dá uma lista enorme de regras para todas as perguntas, ou respostas para todas as perguntas. Muitas vezes a gente usa lógica, que é o que eu acreditava muito que o Lean muita lógica, é muito óbvio que deveria ser trabalhado da melhor forma e tal. Então, eu uso essa parte do conhecimento, então por isso que eu fui atrás também dessa ideia do curso, porque eu falei, já estudei? Já, mas agora eu quero estudar num momento diferente. Os mesmos conceitos que eu olhei lá atrás, agora eu já tenho a parte prática. Então, eu consigo juntar isso, estou fazendo agora na prática, né? Então, esse é um ponto que me ajudou bastante. E o outro é a parte mais psicológica, que é eu acreditar em mim mesma, é colocar na minha cabeça, não, Camila, você sabe, passa esse conhecimento e demonstra firmeza, porque é aquilo, né? Se a gente não começar, a gente mesmo acreditando em si, quem que vai acreditar na gente, né? Então, acho que são essas duas coisas que eu levei em consideração com relação a ser mais nova. E com relação a ser mulher, eu até que tenho que me policiar e tomar cuidado, porque se deixar eu falo um tempão sobre isso. Tá? Porque e justo na semana que a gente está, eu sou muito grata por tudo que a gente vem trabalhando com relação a esse sentido de mais mulheres no mercado de trabalho. Já falava disso com o meu líder antes, e por sorte ou não também um certo esforço, hoje no meu time, que tem 4 pessoas mais eu, somos 5, e de 5 somos 3 mulheres. E eu puxei essas 2 mulheres. Então, eu tenho muito orgulho disso, sabe? E eu trabalho, sim, esse desafio, enfrento, com certeza, desde a época da faculdade, né? E agora, por exemplo, no trabalho, era normal. Você vê,
Na verdade, a maior parte das vezes a gente está numa reunião em que eu sou a única mulher e tem 10 homens ou mais, né? Isso é muito comum. E a gente aprende a lidar. Eles, no começo, eles ficam, não, porque tem uma menina e não sei o que. Ela falou, gente, qual que é a diferença? Qual que é o problema de falar? Sabe? Quer falar de qualquer coisa, quer conversar sobre outro assunto, não tem problema, sabe? Também sou uma pessoa. Então, eu tento trazer isso de maneira leve, de maneira sempre brincando, para que não gere um conflito desnecessário. Mas eu faço questão de falar, eu faço questão de reforçar. Ah, eu não fico quieta. Se a pessoa fala, não, vou evitar falar porque tem mulher. Eu não fico quieta, eu faço questão de falar para poder começar a quebrar esses paradigmas. Bom, bacana, Camila. Eu vou contar uma história baseada numa das coisas que você falou, depois eu vou fazer uma pergunta para você. Eu trabalhei bastante para a 3M, o Luciano também, né, Luciano? A gente trabalhou lá como consultor. E 3 você estava aninhos, falando acho. essa questão... Oi? Uns bons 3 anos eu trabalhei lá. Foi, eu Ah, fiz vários projetos quebrados lá, mas quando eu era ah. estagiário eu fiz um, depois eu fiz mais um, atendi Manaus algumas vezes, né? E o caso é justamente em Manaus, né? Você falou essa questão do não tem solução pronta, né? Eu estava lá em Manaus fazendo um trabalho e o gerente de logística veio para mim falar que tinha uma operação de transbordo, né? Que eles não conseguiam resolver com o fornecedor mandava uma embalagem e tinha que transbordar em outra na linha, e que quem fazia aquilo era a produção, e que a produção queria que ele fizesse, né? A produção queria jogar o trabalho para a equipe dele, né? E ele assim, cara, o que você acha disso, né? Aí eu falei, bom, primeiro que tem que resolver o problema, né, do transbordo, não deveria existir, né? Tem que trabalhar aí, mas... E aí eu falei assim, cara, é isso, não tem solução pronta, né? Do meu ponto de vista, a gente deve centralizar as atividades no departamento que é core daquilo. Então, manuseio de material é da logística. Então, você vai ter uma operação de transbordo, eu dou preferência que a equipe da logística faça. Nem que você pegue um headcount da produção, né? Mas, e transfira para a sua área, mas é uma atividade essencialmente logística fazer transbordo, né? Mas tem que resolver isso na causa raiz, né? Então, isso é uma historinha aí. Mas o que eu queria te Ah, perguntar, na sim. verdade, Camila, é que você contando, eu entendi que você fez 3 Green Belts, foi isso? Você fez um na Foi, graduação, o outro na 3M e outro com a Rosa? Fiz isso também. Aí foi. já vira um black belt, né? Se somar tudo. Pois Eu é, queria e saber por quê e o que você achou de diferente nas 3 aí, o que você viu de novo, de diferente. legal. Ó, quando eu fui fazer o do ano passado com a Rosa, com a Alice, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, gente, mas eu tô em terceiro Green Belt. Será que tem alguma coisa errada? Será que isso é bom? Será que, né? O que está acontecendo? Mas eu gosto de contar a história que eu paguei apenas o primeiro Green Belt. E eu paguei porque eu me apaixonei tanto pelo tema que eu falei, meu Deus, eu vou dar um jeito de, né, me organizar. Ainda mais na faculdade, você não tem dinheiro, pai, me ajuda aqui. Eu consegui, ainda mais, foi muito engraçado, porque como eu paguei o primeiro, foi quando eu descobri o que era, eu descobri que numa semana, sabe aquelas semanas da engenharia da produção, semana da não sei o que lá, tem vários cursos, workshops, essas coisas, e na semana da engenharia de produção tinha um dia inteiro que ia ser tipo um workshop de Lean Six Sigma, e eu falei, vou participar. Quando eu participei, aí foi mais ainda que eu comecei a gostar e tal, e no final do dia, eles falaram assim, para quem ficou? E era até às 6. Mas era às 6:30, o cara ainda estava falando e só quem estava realmente muito interessado ainda estava lá. Eu estava anotando assim, super nerd na primeira carteira, porque eu estava muito interessado. E aí ele falou, para quem ficou até o final, a gente vai sortear bolsas para fazer o nosso curso de Green Belt, e a gente vai sortear uma bolsa de 100%, duas de 50% e 3 de 30%. E aí a gente vai jogando nome na lista, vamos sortear, né, da menor para maior. Se você ganhar uma, você até pode desistir para tentar outra, mas se você desistir, você perde. E aí eu falei, gente, eu preciso ganhar esse negócio. Eu comecei a torcer, mas torcer. E aí eu gosto de contar que parecia que eu estava torcendo mais do que para passar no vestibular, de tanto que eu torcia para ganhar. E aí foi sortear os números lá e chamaram, por exemplo, a primeira bolsa de 30%, fulano de tal, segunda bolsa de 30%.
fulano de tal, não estava mais lá no treinamento. Vamos chamar outro nome. E aí saiu meu nome. Eu falei, não acredito. Nossa, eu torci tanto, eu fiquei tão feliz. E aí, então, eu já consegui o 30% de desconto. E aí eu fui lá falar com o meu pai, me ajuda, eu me organizei com um pouco parte da bolsa da iniciação científica. Então, eu paguei o primeiro curso de Greenbelt, que foi meu investimento para conhecer com que eu trabalho hoje. O da 3M eu não paguei, porque era obrigatório quando você entrava Sim. fazer o curso de Greenbelt para você poder fazer os projetos. E o do ano passado, na verdade, eu me inscrevi em um congresso de Lean Six Sigma lá no meio do ano. E aí tinha como apresentar um projeto e tal, e justo um projeto de sustentabilidade, de Lean Six Sigma relacionado com sustentabilidade. Eu apresentei um que eu ajudei a mudar os resíduos do restaurante da empresa, de aterro para compostagem. E aí, no final do congresso, eles falaram, vamos parabenizar os melhores projetos com um curso de Greenbelt. E aí eu ganhei o curso de Greenbelt. Então, foi assim que eu acabei fazendo 3 cursos de Greenbelt, mas, assim, todos os 3 muito bem aproveitados, diferentes, por incrível que pareça. Lá atrás foi bem uma visão geral completa de Lean Six Sigma. Na 3M foi bem focado também no DMAI, que foi bastante de estatística também, com variabilidade de processos, tudo isso. E o do ano passado foi o que eu precisava, que foi uma visão muito mais focada no Lean mesmo, então eu consegui aprender mais ainda um dos conceitos de Lean mesmo, que é o que eu uso mais, e com certeza abriu umas portas, quem sabe um dia ia trabalhar no Lean Healthcare, mas pelo menos pude contribuir um pouquinho com o projeto da área Pelo de menos Lean na Healthcare. manufatura de healthcare, né? Dá tempo de fazer mais uma perguntinha rápida? Sim. Acho que sou eu, né, o problema, né? Então dá. Camila, eu não sei quanto tempo você está nessa área que você cuida de Latam. Responsável por América Latina, estou desde o ano passado, 2021, e esse ano agora. Mas a área, como ela está estruturada hoje, ela é nova, tá? Esse ano que a gente está construindo diversos processos. Estou te perguntando isso porque eu queria explorar um pouco isso aí. Já deu tempo de você ter passado alguma situação interessante por diferença cultural? Olha, já porque apesar de eu falo espanhol, na verdade eu sou filha de peruanos, então Eu ia te perguntar de aprendi onde vem o seu nome. nome. Normalmente o pessoal pergunta. Eu sou filha de peruanos, por isso também o nome comprido e diferente. E então eu aprendi espanhol muito cedo, desde criança, né? E eu fiquei super feliz, inclusive, com uma curiosidade, que a primeira certificação Lean que eu fiz fora do Brasil foi no Peru. E aí eu falei, gente, mas... Um Greenbelt. Não, desculpa, certificação não, uma implementação. Outro Greenbelt. Outro Greenbelt. Esse foi um cinturão verde. Não, uma implementação das nossas certificações de Lean que a gente implementa nas áreas, para implementar a estabilidade básica, padronização, melhoria contínua. E a primeira implementação foi no Peru. Mas assim, diversidade. Então, naquele momento, o idioma ainda era próximo, mas, por exemplo, com o time do México, apesar de falar o mesmo idioma, tem palavras diferentes e sim, culturalmente, encontro diversas coisas, como, por exemplo, o horário do almoço daqui é diferente do horário do almoço do pessoal lá. Além do fuso horário, as pessoas almoçam em diferentes momentos. E também o jeito de falar, né? O brasileiro é um pouco mais informal, um pouco mais amigo, um pouco mais solto. Talvez alguns outros latinos, não vou generalizar os demais da América Latina, mas alguns países são mais formais, são mais certinhos, mais, né, sérios. Então, você tem que aprender a ir lidando, para ou não parecer a louca, ou não parecer a brava. Então, sempre focando bastante no que também o Lean diz, de ficar sempre claro com a comunicação, né? Então, teve algumas situações assim, que você tem que ficar mais atento ou você fica confuso, né? Calma. Muito legal. No México e no Peru, acho que eles chamam, ou quando eles vão te apresentar, eles falam primeiro o que eles são, né? Esse aqui é o engenheiro, não sei o quê, esse aqui é o
administrador, não sei o que lá. É Então, engraçado como eles põem isso. sim, verdade. Beleza. Muito Algo mais? bem, então, pessoal, estamos chegando ao final aqui do nosso papo. Camila, super obrigada. Não será a última vez que você virá. Nós estamos fazendo uma série aqui durante o período de recesso da Alice, né? Então, o Guilherme trouxe a ideia de nós trabalharmos sempre com uma mulher, e aí mantermos aqui essa paridade dentro do nosso quadro, tudo. E você foi muito bem-vinda, foi ótimo te ouvir. Se você quiser considerar alguma coisa, tá? Aí a gente vai fazer um encerramento, porque o Guilherme tem um jeito super peculiar de encerrar o nosso Lean Hub. Entendi, estou curiosa agora para saber. Não, eu queria agradecer, só aproveitar aí meus últimos segundinhos de falar, só para agradecer, gostei do bate-papo, com certeza aceito convites, eu gosto de falar, ainda mais sobre esse tema de, né, com relação a mulheres, faz toda a diferença a gente falar cada vez mais sobre isso. Já que estamos na semana e no mês das mulheres, aproveitar para desejar um feliz Dia das Mulheres para você, Rosa, para Alice, já falei para ela também, e para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo, e gostei da iniciativa, acho que a gente tem que trazer mais, porque senão a gente fica achando, né, a sociedade de maneira geral, acho que só tem homem nesses temas e tal, e não é verdade, né, a gente tem que trazer essas outras diferenças, então... Muito obrigada e gostei bastante do papo. Isso aí, obrigado, Camila. Bom, então você aí de casa, clique em todos os botões em volta desse vídeo, tem aí subscrever, sininho, like, menos o dislike, que eu sei que você gostou, e a gente se vê aí no próximo episódio do nosso Lean Hub. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.